Chegamos ao final da audição de hoje do programa Frevo Patrimônio Cultural da Humanidade, levado ao ar de segunda a sexta neste horário. Técnica de som e computadores, Marcos Antônio. Esteve com os senhores Hugo Martins. (11h27). Universitária FM 99.9. Chegamos ao final da audição de hoje do programa Frevo Patrimônio Cultural da Humanidade, levado ao ar de segunda a sexta neste horário. Técnica de som e computadores, Marcos Antônio. Esteve com os senhores Hugo Martins. (11h27). Universitária FM 99.9. (11h29). Universitária FM 99.9. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvinte da Rádio Universitária FM 99.9 MHz, com transmissão também pela Universitária AM 820 kHz, são 11h30. Começa agora o Fora da Curva, o seu programa que fala o que a maioria cala há 6 meses, viu? Estamos há 6 meses completados ontem, falando o que a maioria cala, trazendo jornalismo, crítica e diversidade para vocês. Já estamos ao vivo também, com transmissão via streaming, áudio e vídeo, pela página facebook.com/programa Fora da Curva e também pela página facebook.com/99 Universitária. Você já pode participar enviando seu comentário. É tanta cifra que eu não consigo nem imaginar essa quantidade de dinheiro. Somente em 2017, o governo superestimou a arrecadação e deve anunciar também uma previsão de meta para 2018 nesses moldes. Lembro também aos ouvintes que estamos vivendo momentos de cortes, de reduções em setores básicos. A ciência bastante preocupada no Brasil com a possibilidade de cortes drásticos de bolsas de CNPq. Enfim, estamos numa situação bastante delicada e a gente pergunta aos nossos convidados e pede para que vocês reflitam conosco. Será que as políticas sociais cabem no orçamento? Ou por que as políticas sociais não cabem no orçamento do governo federal? Para discutir esse tema,
tão complexo, mas tão importante para ser discutido. A gente conta com a participação de Silvia Siqueira Campos, que a lista é longa, viu, de predicados. Ela é feminista. Silvia é militante pelos direitos humanos e ela é presidenta da ONG Mirim Brasil. Bom dia, Silvia. Bom dia, Adriana. Bom dia, ouvintes da rádio. Essa rádio revolucionária, né? Fora da curva. E vamos embora para esse papo que vai ser quente. Vamos lá. Também conosco, já agradeço bastante a presença de vocês dois. Paulo Rubem, que é professor da Universidade Federal de Pernambuco, também mestrando em educação pela UFPE, político conhecido, ex-deputado federal. Bom dia, Paulo Rubem. Muito bom dia, Adriana. Bom dia, Silvia. Bom dia aos operadores aqui. Sem operadores não há programa. É verdade. Não é? E dizer que hoje. É uma satisfação a gente poder vir aqui tratar desses assuntos, que são assuntos muito manipulados pela grande mídia, sobretudo pelas grandes emissoras de televisão, mas a gente vai tentar aqui fazer um esforço para deixar muito claro para as pessoas do Recife, da região metropolitana e quem acompanha pela internet, que esses assuntos têm a ver com o preço da conta de luz da sua casa, da passagem do ônibus, da falta d'água, do mosquito da dengue, da violência urbana, de todas essas condições muito precárias que se abatem sobre a maioria do povo brasileiro, do Nordeste e de Pernambuco. Então vamos ao debate e mais uma vez parabéns ao Fora da Curva por conta dessa ousadia e dessa vontade de fazer diferente, uma comunicação diferente do que nós temos hoje no país. Eu vou começar perguntando para ti, Silvia, que é a pergunta que norteia o programa de hoje. As políticas sociais estão cabendo no orçamento? Há espaço para política social no orçamento brasileiro? Atualmente, como é que você tem visto em relação à atuação da ONG Mirim Brasil? O que é que está faltando de investimento em política social no Brasil? Bom, eu acho que a gente vai precisar de algumas versões, assim, de alguns momentos de... Desculpa, a gente vai precisar de vários outros programas, né, para continuar esse papo. Mas a primeira questão, Adriana, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês e com o querido Paulo Rubem. Para mim é um prazer estar aqui com você, Paulo. Obrigado. Com quem eu aprendo sempre. Bem, se a gente tivesse num estado de direito, né, em progresso, provavelmente esse programa teria outra direção. Como a gente está no estado de exceção, é óbvio que as políticas sociais não fazem parte do orçamento desse governo. Isso é para a gente começar. E eu vou pedir licença a você, Adriana, porque eu acho que é tão pouco espaço que a gente tem, sabe, nos meios de comunicação, como o próprio Paulo falou, e como jornalista também. Tem uma certa decepção nesse sentido, mas uma grande alegria quando vejo Fora da Curva e as diversas outras iniciativas de jornalismo, né, de mídia alternativa, para a gente falar realmente algumas verdades, né? Falar o que a maioria cala, exatamente como diz o lema do Fora da Curva. Então, realmente, as políticas sociais não cabem. E eu vou dar um primeiro exemplo, né? O Brasil tem um déficit habitacional, se não me falha a memória, e aí Paulo pode me corrigir se eu estou errada, mas um déficit habitacional de aproximadamente o compromisso era de até 2024 fazer com que 20 milhões de famílias tivessem em sua casa, né? E o programa Bolsa Família e o programa Minha Casa Minha Vida foi pensado nisso. Tanto é que nos primeiros 5 anos de programa houve uma redução do déficit habitacional em 10%. Bom, depois de tantos cortes, a gente, na verdade, tem assistido um crescimento do déficit habitacional e uma grande dificuldade de pensar e gerir as cidades. Mas o que eu acredito que a gente pode fazer para sair dessa situação é continuar na luta, né? Para ter algumas evidências. Eu acredito que Paulo vai trazer muitas evidências para a gente ao longo do programa, para a gente identificar que no estado de exceção, o rumo é a luta. Até porque o rumo maior sempre vai ser nas políticas sociais, né, exatamente. Aproveitando a discussão, Paulo, você estava me falando há pouco, a gente estava analisando algumas tabelas, né, sobre pagamento e dívida pública, e a gente chega a cifras inimagináveis, né, de quanto nós trabalhamos para pagar a dívida pública do Brasil. Paulo, é isso? A gente está trabalhando para pagar a dívida pública sem retorno? Eu acho que
é muito importante, dialogando com as pessoas que nos ouvem nesse momento, dizer para elas que a gente precisa desmistificar algumas mentiras que são repetidas nos meios de comunicação oficiais, tradicionais. A primeira delas é dizer que o orçamento público não é um bicho de 7 cabeças. Qualquer cidadão que está nos ouvindo, um motorista de ônibus, um varredor de rua, um servidor público, um aposentado, um bancário, um comerciário da Rua da Imperatriz, tem o direito de saber o que é o orçamento público, e isso não é assunto particular de economista, contabilista, profissional de administração ou bacharel em direito. Segunda questão, é mentira dizer que o orçamento do governo é igual ao orçamento de uma família e que, portanto, ninguém pode gastar mais do que arrecada. Ora, essa é uma mentira tão grande, porque se você olhar qualquer família, qualquer cidadão, as pessoas sempre gastam mais do que arrecadam. Sem dúvida. Até as pessoas têm, né, o cartão de crédito, as pessoas têm a conta bancária, têm o talão de cheque. Muita gente não sabe que aquele cheque que as pessoas passam, e às vezes passam um traço assim, esse traço ele foi inventado no começo do século XX, lá pelos idos de 1900 e pouco. Então as pessoas sempre administraram suas finanças fazendo cálculos e contas, gastando mais do que arrecadam. Sim. Então é mentira dizer que o orçamento de um governo é igual ao orçamento de uma família. Até porque o governo toma decisões muito maiores do que as decisões que uma família assalariada pode tomar. Se você tem o esposo e a esposa, se você tem o chefe ou a mulher chefe de família que recebe um salário, eles têm limites do ponto de vista do gasto. Mas eles podem parcelar, podem ir na Rua da Imperatriz, comprar uma geladeira a crédito, comprar um fogão parcelado, fazer um crediário, ou seja, também é mentirosa a afirmação de que não se pode gastar mais do que arrecada. O problema é que nos últimos 40, 45 anos, há uma estratégia para que se possa multiplicar riqueza sem gerar emprego, sem gerar trabalho, sem gerar receita. E a forma de você multiplicar riqueza sem promover o emprego, o trabalho e a arrecadação é quando você pega grande massa de capitais, em vez de comprar matéria-prima para transformar em sapato, em roupa, em automóvel, em sofá, geladeira e televisão, você pega esse capital e bota para render a juros. Que é a figura que todo cidadão conhece, a figura do agiota. Que ele ganha dinheiro sem produzir absolutamente nada. Ele traz o capital de várias fontes, até do lucro de empresas, do lucro dos próprios bancos, e deixa rendendo a juros. Esse é o mecanismo da dívida pública. Essa é a grande artimanha que cresceu e se desenvolveu bastante nos últimos 40 anos no Brasil e na América Latina, e faz com que todas as receitas que a população joga nos cofres públicos, impostos e contribuições, quando se forma um grande bolo, a parte prioritária do bolo não volta com saneamento, habitação, segurança, infraestrutura, saúde, educação, mas sim ela é transferida para garantir a engorda, como um ganhamum cevado, desse capital que sai da produção. Não há interesse mais em produzir. E aí, quando as pessoas trabalham, as pessoas pagam impostos. Você desconta o imposto de renda nos seus salários, você compra 1 quilo de farinha, você compra um sapato, você compra uma bicicleta, você está pagando imposto, e esse imposto, na maior parte das vezes, não volta. No caso do governo federal, os impostos e contribuições que a população paga, quase 45% não voltam para a população. Eles vão exatamente para essa engrenagem, para esse sanguessuga, que é a dívida pública, que enriquece muito pouca gente e empobrece a maioria do povo brasileiro. É isso que eu ia te perguntar, Paulo. A gente tentar materializar, vamos tentar materializar o que significa esse rombo na dívida pública, se é que a gente pode chamar rombo dentro de uma dívida, mas a gente vai ter este ano um déficit de 20 bilhões, né? Um déficit que vai ser anunciado daqui a pouco de 20 bilhões. O que significa esses 20 milhões? Vamos tentar materializar. 20 bilhões, o que significa o pagamento de juros em cima de juros para pagamento de dívida. Percentualmente, significa o quê? O que é que deixa de ir, por exemplo, para a saúde, que é uma área prioritaríssima constitucionalmente, pelo menos deveria ser, né? O que me chama atenção na grande imprensa é que eles informam, mas não explicam. Exatamente. As pessoas tomam um porre de informação, mas não tem explicação nenhuma. Então, o que o Temer vai propor ao Congresso? Que o déficit saia de 139 bilhões para 159 bilhões. Isso. Aí eu lhe pergunto, o que é déficit? É uma diferença entre o que você pode arrecadar e o que você deveria gastar. Ora, se o meu déficit vai subir, significa que vai faltar ainda mais dinheiro para pagar algo que deveria ser pago. Eu estou falando de pagamento de despesas em educação? Não. Em infraestrutura urbana? Não. Em saneamento? Não. Em habitação com dignidade? Também não.
A esculhambação é tão grande que quando o governo recebe um déficit de 139 bilhões e diz que vai subir o déficit para 159, vamos transformar esse déficit de bilhões de reais em quilômetros. É como se a gente estivesse a 139 quilômetros de distância da onde você tem que chegar e você vai agora expandir ainda mais a distância para 159 quilômetros de distância. Mas onde você quer chegar com esse déficit? Esse déficit é exatamente a conta que vai faltar para um mínimo de economia para pagar juros da dívida pública. Agora, se você colocar toda a conta dos juros e toda a conta da dívida, esse déficit vai para mais de 600 bilhões. Ou seja, um país inteiro que trabalha no campo e na cidade, no comércio, na indústria, nas repartições, no serviço público, mas a riqueza que esse país produz e transfere para o Estado através de impostos e contribuições, ela não é distribuída novamente para a produção da igualdade social e da justiça social. Então, quando você tem um déficit de 159 bilhões, que é o que vai faltar para pagar o mínimo da dívida, dos juros da dívida pública, você está aí com esse déficit dizendo que você está mais preocupado em chegar a 159 bilhões de déficit a favor dos juros do que garantir os 117 bilhões previstos no orçamento da saúde e no orçamento de 2017. Ou seja, virou-se o país de ponta cabeça. É mais importante pagar a riqueza da dívida para uma elite riquíssima do Brasil e do mundo, que traz o capital para cá, remunerado a juros, do que você tirar a maior parte da arrecadação para financiar a saúde, educação, desenvolvimento, emprego e infraestrutura. E esses valores, Paulo, para pagamento de dívida já são maiores do que o que é determinado, o que seria, pelo menos, a previsão orçamentária para esse áreas, ano, né? Ela é de 339 bilhões de reais, ou seja, você sacrifica da arrecadação quase 3 vezes o orçamento federal da saúde, talvez a mesma coisa ou mais do orçamento federal da educação, muitas vezes mais do que o orçamento federal para saneamento, habitação e segurança. Agora, como é que isso acontece, né? Como é que uma família vê alguém entrar pela porta da frente da sua casa, levar a riqueza da sua família e não se diz absolutamente nada ou não se impede isso? Porque há aliados desse tipo de política a favor desse tipo de riqueza do capital. Há uma coincidência, a população que está vendo aí a Operação Lava Jato, empreiteiras e empresas financiando grande parte dos deputados e senadores, enxerga exatamente isso. É por isso que essas pessoas baixam a crista, não dizem o que deve ser dito, apoiam esse tipo de política, porque são financiados por esses grandes grupos econômicos do capital. Bancos, grandes empresas, a favor desse tipo de crescimento. Dessa manutenção dessa lógica, Ora, nenhum né? de nós aqui é contra uma empresa que lucra porque gera empregos, produz mercadorias, dinamiza a economia, recolhe impostos. O que não se pode permitir é num país com tantas disparidades e desigualdades. Vou dar um exemplo que a gente sentiu e sofreu junto com as mães aqui do Recife. 77% das mães que tiveram filhos com microcefalia em Recife, elas não moravam na Avenida Boa Viagem, nas coberturas de Casa Forte, nem nos bairros ricos do Recife. Essas mães moravam e moram nas comunidades mais pobres e insalubres da cidade do Recife. Então, a culpa não é do mosquito. O mosquito sempre existiu, sempre vai existir. O problema é que a sociedade está desestruturada e milhões de famílias moram nessas condições em que o mosquito se reproduz, contamina as pessoas e gera como geraram-se crianças com microcefalia. Se nós tivéssemos verbas intensivas para saneamento, habitação, drenagem, coleta de lixo, essas pessoas que foram atingidas pela dengue, eu tive dengue 2 vezes, pela Zika vírus e pela chikungunya, não teriam sido atingidas. Aproveitando, então, Paulo, você está falando... falando... É uma questão de inversão de prioridades. Você está falando das vítimas, na verdade, desse grande endividamento e dessa grande lógica em que o capital fala mais alto do que qualquer outra coisa. Silvia, quem são as grandes vítimas dessa lógica aqui em Pernambuco ou no âmbito da atuação da Mirim Brasil? Bom, há 500 anos temos sido a população negra, a população indígena, as mulheres, as crianças e as juventudes, né? Sem dúvida. Eu acho muito importante a gente entender, né? E Paulo nos ajuda a entender como funciona o sistema econômico e como é que se traduz no dia a dia essa economia ou economês, né, Paulo, das redações da mídia golpista. Mas o fato é que essas evidências trazem para a gente o
o quão perverso é o sistema, é o modelo de Brasil que nós temos hoje, o que nós temos tido desde sempre. E essa perversidade, ela está muito clara, e eu vou dizer assim mesmo, ela é clara, e ela está nas mãos de uma elite que não quer ver um Brasil igual e reduzindo ou acabando, na realidade, com a desigualdade. Eu acho que é muito importante quando o Paulo coloca algumas questões e fala especificamente da epidemia, da tríplice epidemia, de dengue, zika e chikungunya. Não é? Aqui na cidade do Recife, onde a gente tem 65% da população da cidade morando em morro, favelas, nas palafitas, e é exatamente nesses locais onde a tríplice epidemia vai se evidenciar. Por razões não é óbvias, noutro. Né? Por razões óbvias. Por razões óbvias, exatamente. E a gente fez um trabalho muito interessante ano passado de trazer as evidências do fracasso da gestão do saneamento público, né? A gente até começou a tirar piada, né, que o governo e nenhum governo quer colocar o dinheiro debaixo da terra porque ninguém vê obra. Exatamente. Falando nisso, só te interrompendo um pouco, Sim? Interrompendo os dois. Há pouco, antes de chegar no programa, e eu comentava isso com o Paulo também, eu escutei o ministro das cidades, Bruno Araújo, anunciando quase 1 bilhão com B, de reais, que serão investidos numa empresa privada, se eu não me engano, aqui de Pernambuco, me foge o nome agora da empresa. Eles vêm tentando fazer isso há muitos anos contra o parecer do Conselho Nacional das Cidades. Exatamente. Essa parceria PPP, né? Essa parceria público-privada que ainda à época em 2012, ela seria realizada com a Odebrecht e agora vai ser realizada com essa outra empresa. Do canadense, né? Isso. É canadense a empresa? É canadense, isso. Pronto, deve ter alguma representação aqui no estado que o nome que se deu no anúncio foi um nome... Eu acho que em português. Mas, enfim, a gente pesquisa isso depois. Mas o que eu queria discutir com vocês Paulo, e te perguntando, esses recursos vão para iniciativa privada, com pouquíssima participação financeira, então eles entram com 20%, 30% do valor dessa obra. Não se sabe quanto tempo vai durar essa obra. E o saneamento básico do Recife estaria dependendo de uma empresa privada. Algo que é essencialmente de dever do Estado, que é o saneamento público, que dá origem, a falta de dá origem a tudo isso que a gente tem comentado como a tríplice epidemia, né? O que é que a gente pode esperar disso, desse montante sendo entregue a uma empresa privada, Paulo? Bom, como eu disse antes, há muitos anos há uma pressão sobre o governo federal para que os recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço possam ser emprestados para que empresas privadas realizem obras de saneamento nos municípios pelo país afora. Isso sempre foi contestado porque não se admite que os recursos públicos possam ser transferidos para a iniciativa privada, que vai obter lucros, e não são poucos, em detrimento da expansão e da universalização dos serviços de abastecimento d'água e saneamento. Uma outra questão, desde 1999, ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso, se estabeleceu uma regra para a administração das contas públicas, colocando em primeiro plano as economias que seriam feitas para pagamento da dívida pública. Isso fez com que o governo federal, desde aquela época, proibisse que as empresas estaduais de saneamento, como a nossa Compesa, a Sabesp em São Paulo, a Cages no Ceará e outras, pudessem se endividar. Ou seja, a Compesa pediria empréstimos à Caixa Econômica Federal, ou ao Banco do Brasil, ou ao BNDES, e faria um plano de saneamento para zerar o déficit de saneamento, o que, consequentemente, produziria mais saúde pública ao longo dos anos. Só lembrando, hoje o nosso déficit de saneamento básico está na ordem de quanto? É absurdo. Nós temos cálculos que estimam entre 60% e 70% de déficit de saneamento e também um déficit menor de abastecimento d'água. Acho que esses são os dados de Pernambuco, né? Recife está pior. Então, acontece que você não faz abastecimento d'água sem fazer saneamento concomitantemente. Às vezes, fazem-se obras de abastecimento d'água e não se fazem ao mesmo tempo as obras de saneamento. Por onde entra? Por um cano a água, por outro cano sai o esgoto, o dejeto, enfim, isso tem que ser tratado de forma combinada. Então, essa pressão ela só acontece em governos ilegítimos, em governos que compõem ministérios de uma forma completamente infeliz, completamente antidemocrática. Com troca de favor, né? E isso vem sendo feito para favorecimento dessas empresas. O nosso problema não é de escassez fiscal, não é falta de dinheiro para fazer saneamento. O nosso problema é inversão de prioridades.
o Brasil teria todas as condições, com os recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, de oferecer às empresas estaduais ou aos municípios que são autônomos. É bom lembrar para o nosso ouvinte que se aqui em Pernambuco, quando a gente olha saneamento, a gente só ouve falar da Compesa, você tem vários municípios no Brasil que são autônomos, ou seja, eles não estão debaixo das Compesas da Bahia, de Minas, do Pará, do Paraná, de Santa Catarina. Eles têm inclusive uma associação nacional, a SEMAI, de municípios com serviços autônomos de água e esgoto. Então, é possível fazer diferente? É possível, desde que você tenha governos que assumam o compromisso de incluir o abastecimento d'água e o saneamento como fatores de promoção da saúde pública. E olha, não é investimento gratuito. Quando uma empresa como a Compesa contrata um financiamento da Caixa Econômica via Fundo de Garantia ou do BNDES para fazer uma obra, ela não está jogando dinheiro fora. Por quê? Porque todo mês quem recebe água e esgoto paga a tarifa de água e esgoto. É um investimento oneroso para quem recebe. Portanto, a médio e a longo prazo, esse investimento ele vai ser ressarcido. Sim, retorno, você já imaginou você não pagar a conta d'água? O que acontece? A Compesa corta. Se você não paga as tarifas de água e esgoto, você não vai ser beneficiado pelos serviços de água e esgoto. Embora muitas vezes as empresas emitam as faturas e não ofereçam os 31 dias do mês, os 30 dias do mês, concomitantemente os serviços adequados. E se tratando de região metropolitana, então, isso é fácil, o que o ministro veio fazer paga aqui e não tem um retorno é uma jogada eleitoreira. Não é? É uma jogada que não vai atender adequadamente à universalização dos serviços de abastecimento de água e esgoto e mais, vai criar uma situação de contradição. Por quê? Porque há um princípio no saneamento que é o do subsídio cruzado. Você faz o investimento, oferece para quem pode pagar e o lucro você usa para financiar para quem não pode pagar. Então você tem comunidades pobres do Recife que não tem como pagar a mesma tarifa de quem mora em Casa Forte, Rosarinho, Espinheiro, na Orla de Boa Viagem. Mas essa população tem direito ao abastecimento da água e ao saneamento. Então, quando você pega o lucro, que é a joia da coroa, e deixa para que ele seja incorporado por uma empresa privada, essa empresa vai mandar o lucro para o Canadá, para a Alemanha, para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para os donos, para os acionistas da empresa. E não vai retornar nunca para cá. Quando, na verdade, a maior parte desse lucro que tem que acontecer deveria retornar para expansão, universalização e qualidade dos serviços de abastecimento de água e esgoto. Ambos falavam sobre inversão de prioridades, né? E a gente está, infelizmente, quase terminando, mas voltaremos para falar sobre esse tema mais vezes. E eu te pergunto, Silvia, você falou sobre saúde, saneamento, falou sobre a juventude negra, falou sobre mulheres como vítimas dessa inversão de prioridades, né? A gente pode continuar só um pouquinho falando mais sobre isso. Sim. Quais são as populações, quem são as pessoas que continuam a ser vitimadas por essa lógica? Adriana, se você me desculpa, eu vou mudar um pouquinho a resposta. Por favor. Eu acho que a primeira coisa, realmente, a gente precisa entender, com todas as evidências que a gente tem lidado e tem tentado construir no dia a dia, de que esse governo é ilegítimo e que ele precisa sair daí. A gente precisa construir um governo democrático para que as políticas sociais voltem a ser prioridade em todas as agendas, né? Do federal, do estadual e do municipal. E uma das questões muito importantes aqui é a realização de uma constituinte exclusiva do sistema político. As pessoas também, ao mesmo tempo que existe todo esse desencanto com a política, não é? Acabam por não entender, e o sistema é feito para isso, o que está acontecendo com o nosso país. E a gente ouve, na realidade, o Ministério das Cidades já anunciou 3 vezes investimento em saneamento básico aqui em Pernambuco. Uma foi em dezembro, se não estou enganada. Semana retrasada ele anunciou 337 milhões para Pernambuco e agora, né, a notícia de quase 1 bilhão. De quase 1 bilhão. Então, entre o anúncio e a concretude e a mudança na vida das pessoas, existe um abismo muito grande. E esse abismo só vai ser modificado ou preenchido na realidade mudando quem é que governa e decide a vida das pessoas, de grande parte da população brasileira. Então, a gente precisa realmente apontar para a construção de um outro sistema político. Infelizmente, eles fraticidaram, né, uma proposta anterior que não era ótima, mas era importante seguir nela, e estão tratando de ponto a ponto, e agora tem aí o distritão. É muito importante e é necessário que voltemos que levemos amor à política. E o amor está em encontrar as pessoas e ver as pessoas, e todas elas como iguais, e aqueles e aquelas que estão em menores condições precisam da atenção primeiro.
e precisam e precisam de mais recurso para que a gente possa poder equilibrar essa balança. Só mais uma coisa, e eu vou terminar com isso. A Constituição brasileira nos permite dar voz de prisão Sim. a uma pessoa que age contra a lei. Pois eu gostaria, então, de encontrar muitos dos políticos nesse país, inclusive o golpista Temer, para dar a voz de prisão nele, porque ele está agindo contra a Constituição brasileira. Silvia, E farei isso com diversos coletivo. Outros aqui do estado de Pernambuco. Seria um coro coletivo, eu me junto ao seu coro e aproveito o seu ímpeto Esteja de preso, força. como Esteja diz o preso, Matuto. exatamente. E pergunto a Paulo, e daqui a pouco já começa a finalizar o programa que está terminando. Como é que a pressão popular pode, de alguma forma, modificar essa lógica, Paulo? É possível? Bom, em primeiro lugar, é contar com programas, reforçar a audiência do Fora da Curva. Sempre. Eu vou tomar a liberdade aqui de sugerir mais 3 fontes que também estão fora da curva, né? A agência de notícias Carta Maior, o site é cartamaior.com.br, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, abrasco.org.br, e há uma instituição que funciona lá em Brasília, fiscalizando, acompanhando, vigiando o orçamento, que é o INESC, I-N de Nair, E de estudo, S de sapo, C de casa.org.br. São 3 trabalhos interessantíssimos, são 3 portais na internet que estudam, que investigam e produzem informações para que a gente possa acessá-las, transformá-las em conhecimento e colocar o conhecimento como um argumento, para daí a gente ir para o movimento das ruas, dos sindicatos, das associações, das universidades. A população não pode assinar um cheque em branco para tudo que ela ouve à noite no grande noticiário do rádio e da televisão. Sem dúvida. Ela não pode assinar um cheque em branco, balançar a cabeça quando passa numa banca de jornal e tem lá uma manchete dos jornais tradicionais dizendo isso, isso e aquilo. Ela não pode passar um cheque em branco nem diante daquilo que a gente está falando aqui. Por quê? Porque ela precisa ter autonomia para pensar, para raciocinar e para refletir. O que a gente pode afirmar é, primeiro, não se assuste com assuntos orçamentários, financeiros ou econômicos. Isso não é bicho de 7 cabeças. Em segundo lugar, não aceite o argumento de que um governo é igual uma família, não pode gastar mais do que arrecada. Os gastos, hoje, eles podem ser maiores do que as receitas. Você pode se endividar, mas amanhã você pode produzir bem-estar, mais arrecadação, mais emprego, mais atividade econômica. O problema é, se você está gastando muito, qual é a natureza do gasto? Qual é o tipo de gasto que você está fazendo? Se alguém gasta com a família e compra um terreno do lado de casa para abrir um mercadinho, se endividou, mas vai produzir emprego, riqueza e vai melhorar a condição de vida. Agora, se alguém gasta com bebida alcoólica, se alguém gasta com jogatina, se alguém gasta na mão de um agiota, não vai produzir nada a não ser mais pobreza, mais endividamento. O Brasil pode sim investir mais em saúde, educação, saneamento, infraestrutura, e essas medidas do governo atual são exatamente as medidas de um governo sem voto, golpista, que apenas quer pagar a fatura de quem apoiou o golpe. Os grandes empresários, os grandes grupos econômicos internacionais, com isso sacrificando direitos fundamentais do povo brasileiro. E certamente, se o governo tivesse se endividando para pagar saúde, educação e segurança, ninguém estaria nem aqui, nem escutando esse programa, né? E infelizmente o investimento é outro, a gente sabe bem que é para pagar a dívida, que não é dívida que a gente contraiu. É com essa que eu termino o programa Fora da Curva de hoje. Agradeço bastante a Silvia, bastante a Paulo. Agradeço também a Edi Rodrigues, Pedro Jordão e Mirela Lima, estudantes, voluntários dos cursos de Jornalismo e Ciências Sociais da Universidade Federal de Pernambuco, que trabalharam na produção do programa de hoje. Muito obrigada também a Marco Antônio, que esteve na técnica, e também a Gustavo Arruda, nosso ex-aluno de Rádio, TV e Internet, já formado, e que veio também se voluntariar nesse novo projeto de jornalismo aqui em Pernambuco. Bom, amanhã, a equipe de hoje, de segunda-feira, formada por mim, Adriana Santana, que apresentei e produzi junto com os meninos, a gente volta na próxima segunda-feira, e amanhã o Fora da Curva continua todos os dias, segunda a sexta, e amanhã, terça-feira, vocês ficam com Manina Guiar, com produção de Ana Veloso, com um programa que vai falar sobre os direitos dos jovens. Quais são os direitos dos jovens? Mais uma vez, vamos nos informar para ter condição de mudar, se é que nós queremos, e acredito que nós queremos mudar alguma coisa no Brasil. Informação é a chave. O programa Fora da Curva fica por aqui. Agradeço a todo mundo também que nos escutou. Infelizmente não tivemos tempo de responder todas as questões, mas a gente vai segurar um pouquinho Paulo e Silvia para responder essas questões nas nossas redes sociais. Boa tarde, boa semana para todas e todos vocês.
O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Horas e 3 minutos. Universitária.